Salve, salve, amigo ligado no Facebook do Diário da Região. Quinta-feira, segunda-feira, já tô antecipando. Quinta-feira, sexta-feira santa. É domingo. Segunda-feira, após o fim de semana agitado no mundo da bola e do esporte aí. Recebendo o João Pinheiro hoje aqui. Fala, João. Galera. Bem-vindo, Petro. Bem-vindo. Tudo bem, Petro? Aperta minha mão, por favor. Obrigado. Bom, vamos começar falando sobre o esporte da região, né? Porque no sábado nós já tivemos uma possível eliminação do América aí no Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né, Lenda? Tem a matéria aí que a gente fez no domingo. Porque o América empatou em casa jogando contra o Tararé 1-1. Tinha que ganhar para tentar chegar aos 4 pontos, não conseguiu vencer. E mais do que isso, né? 6º jogo sem ganhar, não apresentou um bom futebol. A chance que teve para ganhar no fim do jogo, aos 45 minutos com a Edson Tanque, também a oportunidade não foi aproveitada. E assim, respira por aparelhos agora, né? Tem que ganhar os 2 próximos jogos contra a Primavera e Talentos 10. O Primavera em casa, o Talentos 10 é fora. E torcer ainda por uma combinação de resultados, né, Petro? O América que depois de 40 e poucos anos de elite, de Série A do Paulistão, já vai por 15, 16, 17, né? Já 18 agora. 18 e 19, já vai pro 5º ano já de segunda divisão. Porque você, além de todas as dificuldades na tabela, o América hoje não tem treino. O time jogou sábado, não precisa treinar hoje. Se tinha esperança de algum resultado no sábado, eu não acredito que eles ainda tenham esperança. O próprio jogador deu entrevista para você hoje, falou assim que o clima é de total desânimo. Então o América que já jogou a toalha aí, né? E outra, não ganhou 6 jogos, vai ganhar 2 agora. É difícil imaginar, né? É difícil, o time joga muito mal. Além de que eles já tinham até perdido pro Talentos aqui em Rio Preto mesmo e pra tentar buscar a vitória. Um time que você até estava falando, né? Um time que não tem sequência, né? Se você for pegar a escalação do primeiro jogo e essa, acho mudou que, assim, em todas as posições. Totalmente errado, né? Totalmente errado porque o italiano ele seria o presidente no começo, né, do torneio, mas aí teve a liminar do Zé Branco. Aí o Zé Branco conseguiu montar um time às pressas, né? Sim. Há 2, 3 semanas da estreia já montou um time correndo, conseguiu estrear. Até que estava bem, né? O time do Deto Pereira começou bem, os jogadores estavam bem unidos com ele e tudo mais, mas aí caiu a liminar, volta o italiano para a presidência, né? Traz outro treinador, outro trabalho, outra cabeça, né? O Saran, apesar dele já ter passado ano passado e alguns jogadores terem ficado do ano passado para esse, mudou muita coisa, né, cara? Isso acaba influenciando um pouco na cabeça do jogador, imagino eu. O que vocês acham, assim? Troca de presidente, troca de treinador, até a situação a dificuldade que era para ter o café da manhã, ter o almoço, ter a janta, né? Claro, o que vocês veem da situação? Tem sempre uma mudança interna, sempre vai atingir o campo ou os jogadores, porque você tá acostumado a ver aquele cara lá, você chega no clube, aperta a mão dele, no dia seguinte você já vê outra pessoa que pode ter uma ideia totalmente diferente, conversar de outro jeito, de outra maneira. Com certeza, vai afetar o jogador dentro de campo e até fora. Do que ele pode fazer fora, ele pode trazer para dentro. E aí, Petro? Isso daí. O América que não tem como você acreditar numa reação. E o problema não é assim, o América está na 4ª divisão. O problema é como que o América vive a 4ª divisão nos últimos anos. Esse ano foi mais um ano de vexame. Briga por causa da presidência. E aí contas no clube se acumulando, técnico pedindo contratação de jogadores, mas você não tinha um presidente. A gente chegou a correr o risco de ter 2... A gente teve, aliás, né? A América teve 2 times treinando. O time, né, do Tupanzinho, né? Que tava no CT Bolão. Isso. Só pra você ver a bagunça, né? Então a América virou uma terra sem lei, ninguém respeita o estatuto. Também os diretores, o pessoal antigo também, aqueles diretores que têm credibilidade na cidade, também abandonou o clube. A torcida também, poucos que vão, 90 e tantos pagantes. A gente estava falando de Itararé. Itararé levou muito mais torcedores, o glorioso Itararé. E aí vai mais uma vez, é a história do América. A história do América já deu, já. Se não começar agora a olhar para o futuro, o América vai ser só uma história mesmo. O América já tá virando um livro já. E ninguém aqui também nunca falou que a história dos clubes que é ruim, que é feio, nada mais, até porque são muito bonitas as histórias, tanto do América quanto do Rio Preto. Mas a gente discute a atualidade, né? O que está acontecendo agora. O que a gente vê hoje do América não tá dando para ver um futuro, né? Um torneio que começa
Começa em Não tem nem abril, presente, começa em abril e termina em agosto. O América vive de 3 meses aí, são 7, né? Esse ano ainda foi para a segunda fase. Mas o América vive aí de 15 jogos no ano. Aí você quer falar de história. E assim, é uma coisa que acontece com muitos clubes do futebol do interior, né? Não é só aqui na região, na nossa cidade. Muitos clubes têm que lutar, sobreviver. Até a matéria que a gente estava falando sobre a Federação Paulista, né, que a gente fez das eleições, todos os presidentes comentavam que o que eles querem do novo presidente da federação, que vai ter eleição no fim de agosto, é um olhar diferente para os clubes do interior, né? Não só financeiramente, mas que exigir uma gestão deles, né? Agora, será que a própria federação tem interesse nisso? Não, nem interferir nisso? Não tem, né? Eu acho que o pessoal aqui da região, por exemplo, Rio Preto, eles deveriam olhar um pouco com os olhos de Mirassol, Novo Horizontino, que são clubes daqui da região que estão no patamar lá em cima, né? Por exemplo, Mirassol lá no Paulista, Novo Horizontino no Paulista, o pessoal tá precisando Primeira olhar. divisão Primeira ainda, né? divisão, elite. Ó, a Juliana tá mandando um olá aqui. Olá, Juliana. O Anderson Balão tá falando boa tarde. O Marcelo Polés tá falando dá uma lida na história do América, Petrô. Bem no começo do programa, acho que o Petrô já voltou nisso. O Anderson Balão falou que o Mirassol tá voando, começou bem a Copa Paulista, nós vamos falar já já. Leu pouco a história, viu que jogou 44 anos na primeira divisão. 48, Fábio, se eu não me engano. Eu não preciso ler a história do América, eu conheço a história do América. o Fábio falou que tinha um excelente time, imagino que seja o Mirassol ou o América. O Oswaldo Marquini está falando, entenda, senhor repórter, a torcida não vai apoiar um presidente que chegou ao poder de maneira ilícita e só ver matéria do Osair na época da eleição. Imagino que aconteça muito isso também agora, até por conta do número de torcedores que estavam no estádio, né? Eu imaginei, sinceramente, que fosse dar pelo menos o que estava dando antes, que estava na média dos 200, 180 torcedores no jogo do América. Imaginei que pelo menos para essa partida, que foi um sábado, assim, não estava frio, não choveu, não tinha desculpa para não ir, né? R$10 o preço único, e o que a gente viu foi 97 pagantes no estádio. O Fábio Martins está falando do Beck, Barretos, né? O Alexandro, o América só trocando tudo, infelizmente. Mas entra ano e sai ano, a discussão é sempre a mesma, né? O debate é sempre o mesmo. E a gente sempre conversa entre a gente, né? O que esse América tem que todo mundo quer beliscar, quer estar na presidência, quer né? O que tem, assim? Você vê alguma coisa, Petrô? Nada. Não consegue ver? Não. E falando ainda do futebol da região, né? A gente vai dar a matéria do América amanhã conversando com o Saran e alguns jogadores. Os jogadores comentaram que o clima tá de desânimo, né? Tá todo mundo chateado por conta dos resultados que não estão vindo. O próprio Saran, hoje não tem treino. Então, mas aí o Saran falou que no treino de hoje é por conta do desgaste físico, que realmente está acontecendo. Ele já ficou sem o Kevin, o Criciúma, perdeu o Renan, lateral, ficou sem o Lucas Duni também, que saiu com 4 ou 5 minutos de jogo também, já foi substituído. Então, assim, hoje, segundo ele, o treino hoje foi por conta do desgaste físico, porque o elenco está reduzido, né? Então o elenco já está curto, e se ficar desgastando em treinamento, vai ficar complicado para uma semana que é decisiva, né? Agora, os outros 2 resultados para acontecer, né? O Itararé tem que perder e o Talentos 10 tem que perder também. Uhum. É muito difícil, cara. É muito difícil acontecer. E é difícil a situação do América ganhar, né? O problema é o América ganhar. Agora você falou que o América tem... O clube de futebol, ele dá status para uma pessoa, ele é presidente do América, uma instituição... Dá entrevista todo dia. É uma instituição aparece na mídia. Sim, também. É uma instituição que esteve por décadas à frente do nome de Rio Preto. Você vai mesmo em São Paulo, as pessoas que perguntam do América de Rio Preto, né? Só que não a situação que o América está hoje. A gente sabe de algumas coisas, que o América ainda rende algumas vantagens para quem está à presidência, né? Nós já fizemos matérias, já teve sindicância que expulsou o presidente por causa disso, né? De dinheiro de jogador que foi para conta pessoal e não conta do clube. Então alguma coisa tem ali. O Alexandro até fez um comentário bem legal aqui, ó. Acho que imagino dentro dessa minha pergunta, né, do que tem, ele falou, tem o poder, tem a capa do jornal, o poder, atletas que pagam para jogar, patrocínio, venda de atletas, tá bom, o que mais? Mas legal a opinião. Se fosse pessoas mesmo que amavam o clube, torcedores mesmo do América, eles poderiam olhar para si e ver que não tem capacidade.
Essas pessoas que estão se alternando no poder do América, é 5 anos de quarta divisão e não tem perspectiva nenhuma. Eles teriam que não tumultuar quando tem um processo eleitoral, que teve recentemente. Eles não podem querer tumultuar as coisas. Assuma a dificuldade de tocar o clube. Não é feio isso daí. O Carlos Renato falou que no América tem uns 4 grupos querendo ou não largar o poder. Triste realidade. O Fábio Martins falou que a federação só quer dinheiro. Infelizmente, times do interior servem de trampolim para as pessoas que têm interesse próprio, como políticos. Tem que ter pessoas que realmente amam os clubes. E pelo que a gente vê, assim, pessoas que amam o clube não falta, né? Mas... Igual ele deu o exemplo de Mirassol e Novo Horizontino. O Mirassol e Novo Horizontino estão na elite por causa de pessoas que amam o clube. Sim. É claro que essas pessoas que amam o clube também colocam dinheiro seu. Eles também devem reaver esse dinheiro ou não. Agora o América, você não vê um patrocínio no América. Eu sei de histórias de empresário que ele pede para não, ele ajuda o América, mas pede por favor para a marca não sair na camisa, que é um marketing negativo. Claro que tem alguns que saiam na camisa, mas a gente já viu o América caindo para essa situação. A credibilidade está sendo tão grande que as pessoas elas não querem ajudar mesmo. E acho que o principal nesse momento é a credibilidade, né? Claro. A falta que acaba tendo para... E será que não tem na cidade um grupo que se organiza de verdade mesmo, que vai lá, que tenta uma eleição, ou que toma uma outra medida, já que pelo Estatuto não conseguiram, mas o Estatuto do América, ele é tão discutível, ele já foi rasgado tantas vezes, ele acabou de ser rasgado agora. O Oswaldo falou, a parceria italiano e Pedro Batista não dá para engolir. E assim, também não só nesses problemas fora de campo, dentro de campo também não está rendendo, né? O ano passado, pelo menos do que eu acompanhei o América assim, fielmente o ano passado e esse ano, o time do ano passado era melhor, tecnicamente, do que o desse ano. E o desse ano tá na base do, né, por enquanto tá na base do improviso. O meio vai de zagueiro, o volante joga, joga na lateral. Fizeram um catadão esse ano, tá parecendo o time da cidade que vai disputar time de bairro que vai jogar contra clube. Pega fulano, fizeram um catadão, eles não tinham nem presidência, não tem um cara que entenda de futebol, um diretor que entenda de futebol, que vai no mercado contratar. Não, são jogadores que os empresários colocam lá. O empresário coloca o jogador lá, eu vou pôr meu jogador aqui, eu vou te dar 20 pães por dia. O América é isso daí agora. E o Saran estava até comentando quando eu conversei com ele sempre vem repetindo isso, falando de que o que esses jogadores fizeram está até acima do limite. Então. Ele vê assim, do que eles estão indo, cara, do que eles podem oferecer, do que tem de condição e o que está acontecendo nos bastidores, no que aconteceu na troca de presidente e treinador, eles estão indo até além, cara. Eles estão fazendo hora extra já. Agora mesmo, recentemente, né? Semana passada trocaram o preparador físico. Então... O Fábio Martins está falando aqui, é inacreditável o Rio Preto não ter um time na elite do futebol. A gente vem falando isso, né, na resenha, desde o surgimento da resenha já. E, o Vinícius Verde fala que são bandidos, rasgaram o estatuto do clube na eleição. Como ter credibilidade com um presidente desses? Que empresário ou torcedor vai ajudar? Fora bandidos, devolva o nosso América. Tá aí a opinião do Vinícius Verde. E tem um América que fez festa no fim de semana. Agora tem torcedor também que fica falando... não vou no clube enquanto essa presidência... Amigo, a presidência do América tá lá, então para de ficar fazendo auê, porque ele é o presidente do seu clube. Então esqueça o América de vez. Tem que ir do mesmo jeito, né? Ou vai, protesta, que cobra, né? Que é o direito, vai lá, não precisa agora... É um machão nas redes sociais, mas na hora de torcer mesmo, na hora de ir lá cobrar o presidente, ninguém vai. A torcida até cobrou ontem, viu? No jogo de sábado, eu vi um pessoal gritando lá. E um América que fez uma festa no fim de semana aí, Leda. Foi um encontro que teve dos ex-jogadores do clube no Monte Líbano. Quem que tá na foto aí, Marcão? Negão, Toninho, Ronaldo, Daniel, Ronaldo, Catanossi e Ednan. Aí tá a galera toda lá Quanto foi o jogo? no time. Quanto foi? 2-1 pro América contra os veteranos do Monte Líbano. Legal. Foi mais uma festa pra relembrar os velhos tempos. Relembrar os velhos tempos. Diz que rolou muita resenha. Ixi. E jogador Olha, gosta, dá pra ver a careca do Marcão ali já. careca brilhosa. Eu não entendi a presença do Marcão ali, não.
Não, o zagueiro mais E fofo. você vê aí, ó, essa é a história do América. E você pegar, tem jogadores aí que jogou no Corinthians, Sim. né? Catanossi, O Alexandre Ednan. manda um comentário aqui, fala que acha que o grupo América Sempre Forte tinha boas intenções, mas não deram espaço. Era até aquilo que você estava falando de rasgar o estatuto nas eleições à presidência, né? Bom, vamos lá. E seguindo na região ainda aqui, no futebol do interior, o Mirassol estreou com o pé direito na Copa Paulista, né? Ganhou do Novo Horizontino no derby regional no domingo, 1-0. Gol de pênalti, tá na tela com narração de Osair Júnior. Meu Deus. Volguês. Tem aí, o Marcão, a narração? Tá, teve. O gol do Lucas Rodrigues aos 4 minutos de jogo, logo no começo da partida. Já deu pra segurar o resultado, né? O Mirassol estreia com vitória. Nossa, foi quase lá no meio de campo, veio batendo, partiu, paradinha, parou, bateu, olhou e é gol. Que isso, melhor que não. Essa aqui é a 14ª. Você fazer igual um jogador aqui, um locutor aí, bola com a bola, gol. Que é isso? Essa participação do Mirassol, que é a 14ª na Copa Paulista, né? Já é um experiente. Em contrapartida, o Novo Horizontino está estreando, né? Ambos os times estão usando a competição para ver jogadores das categorias de base e pensando no Paulistão 2019. O que vocês estão imaginando dessa competição, desse Mirassol que vem com um projeto com o Moisés Egert, né? Já está há 4, 5 anos no clube? É, o que a gente tem falado, né? A espécie do laboratório, aí você queira escolher laboratório, vestibular. Os jogadores estão ali sabendo que o Mirassol tem essa... Como que se diz? O Mirassol tem esse carinho com o pessoal da base. A gente vê mesmo o Luiz Oyama jogando Paulistão. Não, a gente o até lateral, colocou na matéria Danilo. muito, né? O goleiro, Isso. o Luiz Oyama, o Danilo, o lateral esquerdo lá, foi embora. O Danilo foi para Portugal. Mas então, ele saiu da Copa Paulista, Isso. Mirassol contratou lateral esquerdo, já experiente, tudo. Ele que ficou com a vaga no Paulistão e foi vendido para Portugal. Legal. Então isso daí para os garotos, essa competição para os garotos é oportunidade, né? E quando vieram os 14 reforços, eu estava conversando com alguns assim, e é legal ver como o futebol de São Paulo ainda é vitrine. Sim, né? sim. Como mesmo um clube do interior aqui é vitrine, cara. Mirassol é vitrine, Novo Horizonte, todo mundo vê. Futebol hoje O América consegue ser vitrine. Também, tem jogador que vem pra cá e fala da história do América, da tradição do América. Ó, o pessoal tá O América participando não aqui. sabe aproveitar isso. O Ricardo, ainda voltando no assunto América, né, o Ricardo Rocha avisou que tem que haver uma limpeza total, tanto na diretoria como no conselho. O Rafael Cavalari, pare de denegrir o América. O único time que é conhecido nacionalmente na região. Hoje está ruim, as pessoas que estão lá não merecem respeito, mas a torcida sim. Em nenhum momento a gente desrespeitou a torcida e a gente realmente acredita que o América é um grande clube. Não é o único também não, porque o Novo Horizontino vice-campeão do Paulistão. Mas quem está denegrindo a imagem do Mirassol clube, imagina que faz seja o tempo. próprio clube. Né? Quem tá denegrindo a imagem do clube são as pessoas que estão à frente do Sim. clube há anos, né? O Fábio Martins mandou Americana, o Beck Barretos, né? Barretos Sport Clube. O boa, Bandeirante, pode ser o Bandeirante. O 15 de Jaú, Comercial, são times de tradição e é uma pena que estão nessa situação. Muito triste, é verdade. Né? Mas se Comercial você do for Ribeirão ver hoje também. a tabela... A quarta divisão tá cheio de time Isso que eu de ia te falar, tradição, se você for ver a quarta divisão hoje, você tem a América, vou falar por cima, Noroeste, Comercial, Paulista de Jundiaí, né? Você tem... que mais? A Santista já subiu, né? Você tem vários times aí de tradição times que jogavam Série A1, né? Não, Na quarta, vários. Comercial. Esse torneio da quarta divisão, um saudosista do futebol chora. Se ele vê, E aí você ele vê chora. que é a gestão profissional ou também aquela gestão de um cara que investe no clube. Por exemplo, aí você vai ver uma primeira divisão, você tem Red Bull, Time de né? empresário. Que são times de empresário. E aí você tem o Ituano. O Ituano é um exemplo a ser seguido no interior, de gestão. O Alexandre tá falando que tá de parabéns no Novo Horizontino, porque tá apostando na base. O Alexandre, não é só Novo Horizontino não, viu? Votuporanguense, Mirassol. Mirassol tá há tempos o investindo Olímpia nisso. também, assim. Olímpia. Eles trouxeram reforços pontuais para essa Copa Paulista, foi uma coisa ou outra, né? Sim. Um jogador a mais para dar uma experiência, né? Para E- interagir e- com a molecada, mas o resto... E você vê que legal, né? Esses clubes. A gente tá falando aqui do sofrimento do América para disputar a quarta divisão. Esses clubes, eles estão gastando com uma competição que é deficitária, a Copa Paulista, apenas para fomentar um time profissional pro Paulistão, para a Série A2. O Mirassol não está preocupado com o título, o Novo Horizontino, o Votuporanguense. Até porque- Eles estão preocupados com quantos jogadores eles vão ter, eles não estão preocupados com A torcida. base do Paulistão, né, Sim, 2019. eles estão preocupados com isso.
Aí você vê, dá gosto de ver esses clubes do interior. Não, e é o Ricardo difícil. Rocha acrescentou ainda os que caíram aqui, ó. Marília, Rio Branco, Matonense e Barbarense. Gente, pelo amor de Deus. São... Jogaram a Série A1, inclusive a Matonense e Não, desses Matonense. daí exclui a Matonense. Tanto que legal vocês terem citado o nome do Olímpia. Eu tenho um amigo meu na minha sala, o Vitor Darós, ele joga no profissional do Olímpia e ele sempre chega falando, não, que corre atrás, que todo moleque tem um legal sonho de isso subir. daí. É muito bacana. Essa base que todo mundo tem que passar. O América podia muito bem trazer isso pra eles. É só, como eu disse, enxergar com o olho de Novo Horizontino, de Mirassol. Sempre vai ter alguém. Mirassol, o América da base, né, que tá Sim. disputando, já foi eliminado do Sub-15 e do Sub-17, tá disputando o Sub-20 da segunda divisão, né? Começou perdendo. Começou perdendo 1-0 pro Catanduva e pode ser que desse elenco de hoje aí da quarta divisão, um ou outro jogador vá, né? Porque tem muito jogador da base. O rapaz que entrou, o Matheus Isidoro, entrou fazendo fumaça. Sim. No lugar do Lucas Duni contra o Itararé no sábado, entrou fazendo fumaça, o rapaz. Quem tava lá no Teixeirão viu. E outro clube da região que goleou também foi o Votuporanga, que saiu bem foi o Votuporanguense, meteu 5 no Penapolense. E é muito bom essa molecada sair com 5, que vai dar aquela vontade de jogar, né? Pô, metemos 5 na estreia. Então, você já é visto com diferente pelo você adversário, Você né? já meteu 5 logo na estreia. Você E o acha, Pedro, que legal- muda um pouco, assim, O legal de Votuporanga é a torcida, ó. A torcida de Votuporanga, ela participa muito com o time. Sim. Você chegou a conhecer a Arena Plínio Marim, né? Conheci a arena. É uma pena que assim, é ruim você olhar para uma arena lá, aquele lado lá não ter arquibancada, né? Sim. Mas é um lugar muito bonito, assim, de parabéns mesmo. Olha o golaço que o centroavante meteu aí, ó. Espero que Cortou. eles consigam terminar. Aí, ó. Eu não sei o público desse jogo, mas se você tiver aí, se a produção puder ajudar. Esse clube aí de Votuporanga aí, eu tenho certeza que mais uns 2 anos eles vão estar no Paulistão. Não, e tá na Série A2, não sim. cai. Não cai, é. Sim. Não faz feio Não na Série faz A2. feio, não, Assim, ele não classifica pra Sim. fase final, mas também não passa... É um clube que não tem dívidas, pelo que a gente sabe, não teve ações trabalhistas. A diretoria contrata com muita tranquilidade. E aí a gente vai vendo mais um trabalho sério na região aí. Sim. E o outro time da região que venceu também foi o Olímpia, né? Que venceu o Batatais 2-1 fora de casa. Olímpia do Wilson Tadei. Do Wilson Tadei. O pessoal de Olímpia fica bravo. Ô, vamos falar do Olímpia aí. A gente fala do Olímpia aqui porque a expectativa em torno do trabalho do Wilson Tadei tá muito grande, né? Porque não vem só o Wilson Tadei, vem toda a comissão técnica dele Que o e tudo Olímpia, mais, a gente né? conhece o Niquinha lá, né? Ele é um presidente temperamental. E ali, amigo, o cara perdeu 1, 2, empatou a terceira, é demitido. É bem sério, né? Só que até então o Olímpia vinha trazendo técnicos assim, que buscavam o mercado, técnicos sem nome, sem tradição no futebol paulista. E o Tadei já tem um histórico, né? O Tadei já subiu em todas as divisões, acesso fora também do estado de São Paulo. Então o Tadei, ele tem ele trouxe essa esperança aí de mas que imagina- agora encontramos um treinador. Mas eu imagino a cabeça do clube, né? Porque para uma Copa Paulista não é importante vencer. Sim. Né? O prêmio é 250 mil, se eu não me engano. Ou vaga na Série 250 D mil. ou na Copa do Brasil. Sim. O Niquinho até comentou que teria um interesse na Copa do Brasil mais do que na Série D por conta do valor. Por conta do valor também, pra você disputar uma Série D por disputar, disputa uma Copa do Brasil, né? Porque Sim. a Tem Série bem D mais nome. é muito mais cara, né? Claro. E eu acho que assim, o Tadei fazendo um bom trabalho, o Olímpia já está pensando já a longo prazo. Já está pensando no Tadei para também brigar o ano que vem para Terceira subir. divisão, né? Brigar para a Série A2. Muito bem, brigar para tentar uma vaga na segunda, né? Isso. O Olímpia então- que já disputou Série A1 já. Os times que estão liderando o grupo do Mirassol, então é Olímpia com 3 pontos, o Votuporanguense com 3 pontos contra o saldo de gol, Olímpia em segundo com 3 pontos e o Mirassol com 3. Mirassol no próximo fim de semana pega o próprio Olímpia, né? Pega o Olímpia, depois pega o Votuporanguense. Já tem 2 jogos complicados, aí vou ter que conversar com o Moisés sobre isso daqui a pouco, esperando ele dar o treino que agora está acontecendo lá no Maião. A informação aqui é ao vivo. Nessa chuva. Deve estar acontecendo, a informação aqui é ao vivo. Será que o América não treinou hoje para preservar o gramado do Teixeirão? Não dá pra Deve saber, ser, né? né? O pessoal, de novo, o Sarah falou que era Cara, por conta do desgaste físico do time, que tá acontecendo muita lesão e problema muscular. É um elenco muito reduzido, Marco Aurélio, né? tem o basquete do América aí também, né? Não pegou, mas o basquete do América perdeu terceira partida seguida no torneio, né? 3 jogos, 3 derrotas.
dessa vez para o Mogi das Cruzes. Não conseguiu repetir a atuação boa que teve na sexta-feira contra o São José em São José Quando dos Campos. perdeu, por quantos pontos de diferença? Se não me engano foram 12, mas fez uma partida muito equilibrada, estava perto, estava a ponto de virar, mas não conseguiu. O que você acha que está faltando? Você que tem assistido todos os jogos do América, o que está acontecendo com esse time? Eu acho que teve uma melhora no segundo, né? Mas meu conhecimento de basquete não me permite afirmar assim, o que está faltando. Mas o elenco, o Marininho tem falado que tá cedo ainda, né? Os meninos do Sub-22 subiram, então ainda está tendo uma adaptação e a espera de reforços, né? Com a própria matéria lá que a gente fez da semana passada falando sobre a lei de incentivo ao esporte, né? Então, mas agora quarta-feira no Centro Regional de Eventos joga contra o Paulistano, se eu não me engano. Alguma coisa a acrescentar? Vai falar do LeBron James? Não, tô a hora, hein? O que tem o LeBron James? Tô a hora de falar do LeBron. Aliás, você citou o LeBron James, colocar um pouco de cinema aqui também, que passou uma resenha, meu né? Deus do céu. Quem não lembra de Space Jam, o pessoal da Warner tá tentando soltar um novo trailer, um novo diretor, eles estavam querendo o diretor de Velozes e Furiosos. Vai fazer o 2? Fazer o Space com Jam LeBron? 2, com o LeBron. Nossa, imagina só, Looney Tunes e LeBron James. O Ricardo Rocha tá falando da Votuporanguense, que é a hora que você falou, falando que é uma SA, né? Pode explicar o sucesso do time. Falando que ainda, ou seja, tem donos e visam lucro, por isso investem. Né? Sim. Muito legal. O Alexandro Rocha Pinheiro falando que o Tadei e o Maicon, trabalhei com os dois e são feras, né? Meu tio Alex, ele que já foi técnico do América. Legal. Ele que tem bastante palavra lá dentro, ele sabe falar bem do América. Show de bola. No esporte da região também. Ele que levou o Luan, Ele que levou o Luan pro Grêmio. Maior olheiro da região daqui, podemos falar assim. Segundo ele. O Alex, não, mas ele tem um currículo legal mesmo de jogadores aí. Além do Luan, ele tem uns outros aí também que estão para explodir. O goleiro que tá no Palmeiras. Tá me faltando o nome agora, mas... O cara faz um trabalho legal, hein? Ainda no futebol da região, né? O Rio Preto feminino, esse não para de vencer, Nossa. É uma máquina, né? Esse lava a nossa alma, né? Não para. Esse lava a nossa alma. Esse time passa o trator. Meteu 4-1 no Audax. Não, uma derrota na temporada só. Pro próprio Audax, no Paulista, lá no começo. E 4-1 na estreia da segunda fase, né? Deu sorte que Santos e São José empataram por 1-1. E o Rio Preto já assumiu a liderança logo de cara do Paulista. Pode ser que não brigue com o Santos aí por essa primeira posição por causa desse resultado, né? Sim. Tudo bem que ainda tem ganhado São José e ganhado o próprio Santos. Mas a pedreira agora é quarta-feira, né? Contra o Flamengo aqui na Liberdade, pelo Brasileirão, tentando ainda pegar esse segundo lugar mas e tirar uma casquinha, né? Mas é difícil. O segundo lugar é difícil, mas a gente está falando de um jogo contra o Flamengo e um time que já joga classificado no Brasileiro, que já estreia numa segunda fase com vitórias, né? Tem maratona, hein? Agosto pro Rio Preto tá igual pro Corinthians. E um ano... jogo meio de semana e esse é um ano que o time do Rio Preto foi desmontado, né? Esse time do Rio Preto feminino terminou o ano passado com o título paulista. O ataque todo foi embora. Milene e Adriano no Corinthians. Então, quando você acha que fala, puxa, perdemos a magia, as meninas vêm e traz resultados aí que até surpreende. Mas é aquilo que a gente estava conversando na redação também. Surpreende assim, não é surpresa. Eu falo assim, surpreende porque a dificuldade como começa, se renovar, você fala, vai sofrer lá fora, ganhou da Ponte Preta lá. Petro, no começo do Brasileirão, né, no começo da temporada, foi um monte de empate. Um monte de empate, Com uns 4 ou 5 empates seguidos. Até pegaram do pé do Chicão, né? Falando que tava parecendo o Tite do Corinthians 2015. Mas depois trouxe o título, né? Virou Chicão Tite. Assim. Então, mas o que acontece? Tá com um trio de ataque que tá poderoso, né? Eu até coloquei na matéria lá que são 5 jogos seguidos. Sim. Lelê marcou 2 e artilheiras do Paulistão. Lelê, artilheiro do Paulistão. Carol, que chegou, colocou a 9 e acabou. Né? Titular absoluta, não sai mais. E a Maria, né? Esse trio de ataque aí tá ofensivo, tá poderoso e pode levar o Rio Preto pra longe ainda na temporada. Qual que é o seu comentário? Você fala e você balança a cabeça? Eu falei pra você comentar, pô. É que a gente já comentou, aí você já falou tudo. Acrescenta. Bom, vou acrescentar. Já que é um dia de chuva, vamos chover no molhado. E tem a Jéssica, né? Rio Preto que tem
Não pode falar monstro, né? Se bem que a gente A tem Jéssica joga de terno. tem Eu essa- já falei, joga de terno, gravata. Pelo amor de Deus. Nossa, Incrível. senhora. Ela joga muito. Como você É é, só, ir no Rio Pretão e ver ela jogar que você vai ver. Ela É o ela sabe- Renato, ela é o Renato. É o Renato. Não, calma. Ela sabe onde ela tem que ir no campo, ela corre o suficiente. Termina o jogo, parece que ela não tá cansada. É incrível. O Zaire mandou uma mensagem aqui, ó. Você tinha falado sobre o Oyama, né? Que revelou. Oyama Falou que ele lesionou. machucou feio, quebrou o Lesionou, braço quebrou o e braço. deve ficar fora. Cerca de 30 dias, o pai dele já comentou. Uns 30 dias ele pode voltar aí pro cenário do futebol. Olha, que Você podia ter informação, falado né? isso na hora, né? Eu fui falar, mas que ele não tá em Porto Seguro, tá assistindo a resenha. Eu fui falar, só que não parou de falar, não deu pra falar não. O Jair Júnior que... Não, já me mandou o contato do Luiz Oyama aqui pra fazer matéria. A central de jornalismo aqui do Diário é fantástica, não tem comentários. encerrar isso. Dando sequência aqui a resenha, vamos falar dos clubes do São Paulo, né? A gente acabou alongando no da região, porque Aí, ó. se fez Falou de necessário. São Paulo, a lenda ali já se abriu o fez sorriso. necessário, mas o tricolor, meu tricolor é líder, né? Assumiu a liderança aí por conta da derrota do Depois de Flamengo, 3 após ganhar anos, o né? Vasco. Depois de 3 anos voltou a assumir liderança, a gente pode dizer que o Vasco entregou os gols, né? Esse gol aí, o pessoal foi rebater a bola, jogou em cima do Rojas, Oão Rojas, como ele pede falar. E esse gol, o gol do Pikachu teve uma boa enfiada de Não bola. é Pikachu, não? Ele não É, Iago Pikachu. Ah, O Iago Pikachu já estão pedindo seleção, hein? Ixi, não, todo jogo ou ele mete gol ou faz assistência. Tá Olha o jogando gol muito, aí, né? o pessoal entrega, segundo gol que o Vasco entregou, Everton aproveitou, cruzou pra cabeça do Trellis. nossa, mas que cruzamento, hein? O cruzamento dele foi bom, a cabeçada do Trellis pra mim ele deu meio de Foi uma errado, vitória né? aos 36 minutos, Sim, só foi quer aos dizer, 36. foi suado, né? É, Então, mas assim, é Aí, ó. aquela vitória. Olha, segue o líder. É aquela vitória que Marcão, joga né? o time a confiança lá em cima, né? Sim. A confiança, a força de vontade. E o São Paulo tem um treinador que demonstra que é esse estilo, né? Você pode ver que cada gol ele vibra como se fosse Sim. um título. Sim. E Ele me essa- lembra um pouco o Conte, quando Olha- o Chelsea marcava algum gol, o Conte saia correndo, pulava na torcida. É o Conte que ganhou tudo com o Chelsea, né? É. Ganhou tudo. Cadê? Também que foi embora. Ô, louco, ganhou a Premier League 15 e 16, mas também Só. que foi embora. Ah, e o Ferguson não corria, então não ganhou nada, né? Ó, Fica quieto. e falando ainda sobre isso, né? O que acontece é que o São Paulo tem uma agenda muito mais tranquila, né? Tem Muito só mais 5 jogos, tranquila, A gente isso. pode dizer a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians do ano passado, que tinha uma agenda bem mais tranquila e acabou faturando o prêmio de campeão Em brasileiro. compensação, o Flamengo só tem bucha. Sim. Flamengo e Flamengo Grêmio e Grêmio. não tem um jogo fácil em agosto, Pois é. né? Bacana. E outro clube paulista a jogar, né? A gente ia até mostrar os gols do Santos e Botafogo aí, mas não deu. Porque o não gol deu. do Botafogo, legal. A arbitragem anulou. Foi Petrocilou? Não. Foi legal o gol do Botafogo. Se for pra anular esse, vamos anular aquele também, Santos e Botafogo de 95. Olha lá, olha vale. lá, olha. 95 ele foi 95. buscar. Vai, amigo, 95. vai, dá Mas sequência. o Corinthians e o Atlético Paranaense também empataram assim. Só pra resumir. Segundo jogo do Cuca, segundo jogo sem marcar gol. Você não vai falar? Não tem gol do Corinthians? Não tem gol do Olha, Corinthians. eu Não tive- tem eu gol do tive- Corinthians, Só que- mistão. mistão. Sábado foi também. meu trabalho aqui, meu plantão. Eu saí daqui 11h30, Dois meia-noite. jogaços, você viu, né? Dois. Não, mas o do Corinthians foi horroroso, foi horrível. Foi horrível. Bom, o Corinthians jogou com um time que a média de idade era 24 anos. Então Ah, então não valeu. Não, Ai, que mimimi, o né? Osmar Loss colocou os garotos pra jogar. Osmar derrota. É, pode ser, pode continuar assim. E o Super Loss, não sei se vocês E chegaram a o ver. Pedrinho, hein? O Pedrinho que é reserva do Corinthians e tá na mira do PSG. Ô, louco, ele faz 3 jogos de titular. Ah, agora. Não, mas agora ele Mas ele já conseguiu um falou que não espaço vai, titular. eu não vou. Ele falou, Vou ficar. Eu Ele amo falou o terrão. que quer fazer Sou história, CL, né? tá bom, vai ficar Vai assim. ficar. Vai pintar ficar. milhões de Vai dólares, ficar vai assim. ficar. Outro time que jogou também foi o Palmeiras, né? A gente já pôde até ver a estreia do Felipão. A gente já O conseguiu Filipão, ver. que antes de estrear já começou fazendo merda, né? Então, o mas Filipão antes que de mandou estrear- colocar o Daverson e o Daverson já foi expulso. Mas ele tinha dito que não ia poupar torneio, não ia poupar jogador, não ia priorizar torneio nenhuma, já tá dando pinta A de que gente vai priorizar já pôde sim. o ver Filipão já tá tanto- com 69 anos, dá um desconto. Tanto contra o Bahia quanto agora contra o América, ele colocou 3 volantes, um centroavante lá na frente, aquele que vai, como a gente pode dizer, o Fred de Cone, lá em 2014. O Filipão tem aquele jeitão dele, 3 volantes, coloca um cara lá, cruzamento. A gente também viu um Palmeiras jogando com o time reserva recuado. As 3 substituições que ele fez, volante no lugar do volante, atacante no lugar do atacante, foi só para cumprir espaço e
palmeirense ontem Olha, ficou estressado. sinceramente, eu não... Palmeirense que me perdoe, tem uma... Eu nem entendo também essa idolatria pelo Filipão, porque ele deixou o Palmeiras em 2012, na beira do rebaixamento e caiu. No passado, anterior, Não, mas é que em 2012 também tinha um Mas, time bem... mas então você quer falar... as 99. pessoas, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai... Vem lições do Petrocínio. Vamos ver. Não. Eu só vou aprender aqui agora. Não, se você quer contratar alguém, você vai ver as experiências dele de 10 anos ou as 2 últimas experiências da pessoa? Que isso? Você vai analisar o É histórico o nosso Max Geringer do Diário aqui, ó. Dando dica de currículo. Ele de vai pegar o LinkedIn como? Pelo amor de Pega o LinkedIn lá de cima ou da vida É, dele? No meio de semana tem Libertadores, né? Só o Santos não joga pela Libertadores e São Paulo que não estão. Mas Palmeiras São já Paulo pega... não joga na Libertadores? São Paulo tá lá no... segue o líder, né? O Palmeiras já pega o Cerro Porteño, São Paulo né? tá na E o Série Corinthians B da pega o Libertadores. Colo-Colo. Olha. Olha a alegria. Ei, só porque o nosso produtor, que é São Paulino, tá fazendo Vai a... ver, vai ver a cerveja de São Paulino Vai mesmo, ver a Libertadores no sofá, Cerveja né? de Que é o São jeito. Paulino mesmo. Show de bola. Alguma coisa pra encerrar o programa? Já passamos do tempo aqui. Não, já deu, né? Já deu. Valeu, obrigado pela audiência. A gente volta quinta-feira aqui pelo Facebook do Diário. Um abraço. Obrigado não, pede desculpa.